Por exemplo, como eu estou começando agora do absoluto zero, tem inúmeras, eu não tenho experiência nenhuma, né? Estou aprendendo do zero com vocês. Eu observei alguns editais, o que acontece. Eu tenho algumas dúvidas concernente ao que eles pedem, se na verdade tem muita coisa ali que não dá para entender se é realmente legível o que eles pedem, né? Como que eu consigo descobrir isso de uma maneira mais precisa? Porque como eu estou começando, fica meio duvidoso, né? Eu não tenho conhecimento de leis específicas, assim como geralmente algumas pessoas já têm uma ideia, já bate o olho e já vê que não é. O que pode me ajudar, além, lógico, de estudar bastante, que eu estou começando o caminho, o que pode me ajudar a entender ou acelerar o meu processo de discernimento nesse sentido? Perfeito. Então, Wagner, olha só, quando a gente vai fazer uma leitura do edital e verificar se realmente os pontos do edital eles estão corretos ou não, tá? O primeiro passo é quando a gente separar em documentação, tá? De habilitação e a parte de proposta, tá? Então, como que você vai começar a verificar esse edital? Primeiro você vai na parte, porque a gente não pode também perder tempo, tá? E o que eu quero dizer como não perder tempo? Só uma outra dúvida. Você vai participar representando clientes ou alguma empresa sua? Clientes. Os clientes, né? Ótimo, então. Clientes. Bom, então, a primeira coisa que você vai fazer, Wagner, quando a gente pega um edital, a gente não vai perder tempo em editais que a gente não vai participar. Por quê? Porque se você for com a lupa, você encontra erro. Em todos os editais, praticamente, você acaba encontrando um erro ou outro com a lupa. Então, você não vai com a lupa antes de ter certeza se eu vou participar daquela oportunidade ou não. E como que eu sei se eu vou participar ou não daquela oportunidade? Primeiro ponto que você vai pegar no edital é o objeto. O objeto ele vai estar onde? Ele vai estar concentrado normalmente em um dos anexos do edital, que a gente chama de termo de referência, né? No caso do pregão, sempre vai ser termo de referência. Se você for prospectar, de repente, algum cliente de obras, aí a gente tem o projeto básico, né? Que seriam mais para licitações presenciais, mas normalmente, né? 95% das licitações elas são eletrônicas, são por pregão eletrônico, então você vai ter o termo de referência, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o primeiro ponto é você analisar se o cliente realmente consegue atender aquele objeto que é solicitado. Porque um ponto importante que a gente tem que trazer aqui, Wagner, é o seguinte, o cliente ele não vai entregar nem mais, nem menos do que o edital exige. Então, o edital está lá exigindo um ventilador com a potência 1.200. Eu não vou entregar uma potência de 1.600, de 1.800, de 2.000, enfim. É exatamente o que o edital pede, porque assim a gente consegue competir ali tanto em relação aos valores, mas também nem sempre um produto superior ele vai atender a necessidade do órgão. Eu gosto de usar o exemplo aqui do carro, né? Então, a gente vai participar de uma licitação para vender carro. E ele está pedindo lá um motor 1.0. Poxa, mas eu tenho aqui carro com motor 2.0, é muito mais potente, corre muito mais. Mas não interessa para o órgão, porque gasta mais gasolina e 1.0 ali para ele atende completamente necessidade. Então, nem sempre, né, a gente tem uma crença, às vezes, que um produto superior eu teria alguma vantagem? Não, pelo contrário. A gente vai entregar exatamente o que o órgão pediu, nem a mais, nem a menos, tá? Então, o primeiro ponto é pegar esse termo de referência e verificar se o seu cliente atende o termo de referência. Se o objeto está ok, se ele atende, ele tem aquele produto, ele atende aos prazos de entrega, ele consegue fornecer, aí a gente vai para o segundo ponto, que é a parte de documentos de habilitação, tá? Então, basicamente, Wagner, se você pegar o módulo 4 do curso, tá? Você tem lá o panorama. Basicamente, então, lá no módulo 4, a gente tem a concentração dos documentos que podem ser exigidos em licitações. Então, de regra, qualquer outro documento que não esteja lá, a gente já tem que abrir a lupa, tá? Porque pode ser uma exigência irregular. E a maior parte dos erros se concentram na parte de documentos. O órgão solicitar documentos que simplesmente não poderiam ser solicitados. Por exemplo, às vezes eles solicitam um certificado ISO 9000, como documento de habilitação. Não é documento de habilitação, não está no rol da Lei 8666. Então, eu sempre falo para os alunos, olha, assista as aulas pelo menos 3 vezes, cada uma das aulas. Pelo menos 3 vezes. Por quê? Porque, principalmente quem está começando do absoluto zero, como você, assistir uma vez, ela não faz você ter essa informação. E sempre que você tem acesso a uma informação nova,
um contato só com aquilo lá, é que você falar, eu vou aprender a jogar tênis, tá? Aí você vai lá e fecha 3 aulas de tênis com o seu professor. E por mais que você se dedique 100% àquelas 3 aulas, você não vai sair ali sabendo jogar tênis. Você vai ter que, né, treinar. Então, qual seria o treino? Assistir pelo menos 3 vezes cada aula e concentra bastante no módulo 4, que é a parte de documentos de habilitação, tá? No módulo 9 tem também um checklist ali de documentos de habilitação. E aí a gente vai para os documentos adicionais, porque você já passou pelo módulo 4, você viu que existem ali duas possibilidades, que objetos específicos, eles podem ter leis específicas que exigem outros requisitos, né? Então, eu vou participar de uma licitação para vigilância armada. Ah, então tem requisito, tem porte de arma, tem uma legislação que também cuida desse objeto específico. Mas é assim, Wagner, você só vai se preocupar com isso quando realmente você estiver próximo de um edital que tem uma legislação específica, e não são todos que possuem. Como que a gente sabe disso? O próprio edital vai trazer isso para você, Wagner. Então, o edital, ele traz qual é o documento, qual é a legislação e qual é o órgão que emite aquele documento, tá? E aí, a partir daí, a gente vai com a lupa verificar, porque vai estar lá, ó, resolução do IBAMA, resolução não sei o quê, e a gente vai verificar, né? Coloca essa legislação e verifica se realmente aquele documento ele exige esse critério especial, esse critério específico, tá? Mas são para casos específicos, Wagner. Então não existe assim não existe um livro, não existe um roteiro onde a gente vai ter ali todos os objetos especiais e cada documento. O que existe sim, eu deixei no módulo 4 para vocês, é um documento da própria AGU, que eles fizeram uma análise aprofundada desses tipos de objetos que têm requisitos especiais e eles mesmos já disponibilizaram qual que é o documento, quando que o órgão pode pedir esse documento. Então, aquele caderno da AGU, ele também vai auxiliar muito quando a gente estiver diante de documentos especiais para determinados objetos. E é uma análise de campo. Wagner, eu trabalho há 23 anos com licitações, eu não tenho como decorar isso. Você fala, Flávia, você sabe qual... Não tenho. É uma análise de campo, é no caso a caso. Então, opa, nesse caso aconteceu isso, então vamos lá, vamos ver, vamos levantar, vamos pegar o caderno da AGU, vamos verificar se realmente esse documento é um documento que pode ser solicitado. E assim, Wagner, eu vou estar sempre à disposição lá no portal. Se surgir uma dúvida, você, poxa, eu não encontrei e tal, você pode escrever. Essas pesquisas, elas são eternas. Até hoje eu faço pesquisa, eu vou pegar um edital para participar, tem um documento especial, de repente um objeto ali, de repente uma máquina ali que eu nunca participei, eu vou levantar isso daí, verificar se os documentos que o edital exige realmente eles são pertinentes, se tem uma legislação por trás. Então, qual que é o passo a passo? Primeiro é regra de bolo, é o feijão com arroz, é o módulo 4. Toda a documentação que está lá, tem uma documentação fora que está lá, opa, já vou ligar o radar, porque pode ser um documento ilegal, um documento proibido, um documento que não poderia ser exigido, tá? Não, Flávia, só que acontece que eles estão exigindo aqui um cadastro lá do IBAMA, só que está escrito aqui, ó, é a resolução número tal, artigo número tal, aí a gente vai dar uma olhadinha na resolução, opa, realmente, é um objeto especial que exige esse cadastro aqui do IBAMA, exige esse documento específico. Então, é um levantamento que a gente faz caso a caso, somente em objetos específicos. Vê se ficou um pouquinho mais claro ou se eu te confundi mais aqui, Wagner.